Eu sou a professora Daniela e o tema da nossa aula será o Renascimento Cultural. O que foi o Renascimento Cultural, gente? Foi um movimento de transformações, tá? Tanto na área das artes como na área das ciências. Começou ali no século XIV, na Península Itálica, e acabou se expandindo ali, ó, para toda a Europa. Termina por volta ali do século XVI, mas a gente vai ver fase a fase ali no decorrer das nossas aulas. O que estava acontecendo na Europa para poder levar esse renascimento cultural, tá? Então a gente viu ali que na Baixa Idade Média, devido às cruzadas, o comércio entre a Europa e o Oriente aumentou bastante, se expandiu. A gente viu também que aquela crise, né, do século XIV acabou acelerando os ritmos das mudanças que já estavam ocorrendo. Então o feudalismo entra em declínio, o trabalho assalariado começa a substituir aquelas relações de servidão, a gente vê o rei então centralizando o poder e a burguesia fortalecendo-se economicamente. Então, essas famílias burguesas, né, começam a acumular fortunas e com essas fortunas eles começam a financiar e proteger artistas. Por quê? Por dois motivos. O primeiro aqui, ó, era para ganhar prestígio social e o segundo era para poder o quê? Investir o seu dinheiro, porque era um investimento seguro. Você acabava ali então protegendo um artista, esse artista então ele acabava se tornando um artista renomado e aquelas obras que você havia então comprado ali no início da carreira acabavam então tendo o seu valor alto, né? Você então acabava ganhando grandes lucros. Esses burgueses, né, que acabavam ajudando esses artistas, eles eram conhecidos como mecenas e não apenas os burgueses fizeram isso, tá? A gente teve alguns papas aí que foram importantes mecenas. Vamos falar então agora sobre esse termo, né? Renascimento. Então, a gente fala sobre renascimento, mas não é um termo muito correto para utilizar, tá? Então, a gente sabe hoje, os cientistas, a partir do século XX, eles começam a discutir e começam a chegar a essa conclusão. Por quê, gente? Essa ideia de renascimento, ele pressupõe uma morte. E essa morte seria justamente essa cultura, né, que existia durante a Idade Média. Então, segundo os renascentistas, não houve uma produção cultural. E a gente já viu, né, em aulas passadas, que longe disso a gente teve muita produção cultural na Idade Média. Aqui a gente tem duas imagens para poder exemplificar isso. A primeira imagem aqui é justamente de uma universidade. A gente sabe, né, que as universidades, elas começaram a surgir durante a Idade Média. A gente tem essa segunda imagem aqui, ó, que vai de encontro frente a outra reclamação que esses renascentistas tinham. Porque os renascentistas, eles falam o quê? Eles retomam aquele conhecimento que existia na Grécia, em Roma, e eles falam que durante ali a Idade Média, a gente não teve esse conhecimento, né? Esse conhecimento foi deixado de lado e, pelo contrário, foi graças a esses monges copistas que acabaram então copiando esses livros gregos e romanos que esse conhecimento chegou até os renascentistas. Então, ó, longe disso, né? Teve um movimento assim cultural grande sim durante a Idade Média, então a gente não pode chamar esse período de Idade das Trevas, ok? Vamos ver então essas características do Renascimento, tá? Primeira característica aqui que a gente vê é a valorização do passado greco-romano. Então, gente, os renascentistas, eles consideravam a arte aí desses antigos gregos, romanos, uma arte perfeita, uma arte expressiva. Eles ficavam admirando todo esse conhecimento que esse povo tinha, né? E por isso, então, eles queriam estudar, né, essa produção artística dos gregos, dos romanos, para poder se inspirar para fazer suas próprias artes. A gente tem aqui também, ó, outra característica que é o antropocentrismo. O que é o antropocentrismo, gente? É o homem no centro do universo. Então, antes, né, desse período, a gente tinha o teocentrismo. O que é o teocentrismo? Deus está no centro, tudo converge para Deus. A partir desse momento, não. A figura central será o homem. A gente tem outra característica que é o individualismo. Então, o individualismo não é egoísmo, tá, gente? Não é pensar em si mesmo, não. O individualismo ali, ó, contra a ideia ali que tinha na Idade Média do coletivo. Então, antigamente, ali na Idade Média, a gente não tinha a ideia de uma pessoa valorizando os seus talentos e os seus potenciais, não. Tudo era o coletivo, tudo era o grupo. E aí, a partir desse momento, então, a gente vai ver, então, o homem, né, sendo valorizado individualmente. Outra característica aqui, ó, é a visão do tempo. Então, durante a Idade Média, a gente tinha uma concepção ali cristã do mundo que era Deus era o quê? Era ele, o tempo pertencia a Deus.
Então, os renascentistas, eles rompem com essa concepção. Então, o tempo passa a pertencer ao homem. E aí o homem pode usar esse tempo aí para benefício próprio. Então, ele pode usar para poder se aperfeiçoar, para conhecer, para experimentar, inclusive para fazer o quê? Enriquecer. Racionalismo é outra característica aqui, ó, do Renascimento. Eles não vão mais aceitar. É assim porque é assim porque Deus quis. Não. Eles vão fazer o quê? Eles vão pesquisar, eles vão começar a analisar, vão começar a experimentar para poder descobrir o porquê das coisas. Eu coloquei essa imagem aqui porque Michelangelo, né, quando fez aqui essa pintura, esse fresco, né, na Capela Sistina, chama a Criação do Homem. Tá vendo esse manto que tem atrás de Deus? Então, esse manto atrás de Deus lembra o que, gente? Um cérebro, isso. Então, a gente vê, né, que quando Deus ali fez o homem à sua imagem e semelhança, o único ser criado por Deus que tem razão é quem é o homem. Então, Michelangelo ali, ele fez questão, tá bom? De pintar, então, ó, esse manto atrás dele para mostrar, então, esse racionalismo, né, que o homem tem, tá bom? Humanismo, gente, é uma corrente, né, de ideias que mais contribuiu aí para o Renascimento. O que é o humanismo, gente? É a valorização das capacidades e potenciais humanos. Que vai bem de encontro ao antropocentrismo, que é o quê? O homem no centro de tudo, né? Então, uma coisa que é interessante a gente falar aqui, ó, que você fala, nossa, professora, se os humanistas estão valorizando as capacidades e os potenciais humanos, então quer dizer que eles são ateus? Quer dizer que eles não acreditam em Deus? Não, gente, longe disso. É bem o contrário, tá bom? Eles não são antirreligiosos, eles não são descrentes, né? O que eles estão defendendo, então, é a possibilidade da fé em Deus conviver com a fé o quê? No ser humano e na sua capacidade criativa. Isso. Então, olha que legal. A fé e a razão aí, a gente já falou sobre o racionalismo, mas a fé e a razão, elas vão começar a caminhar juntas. Outra característica aqui que a gente vê é o realismo. Aí eu peguei uma imagem aqui, ó, de Davi de Michelangelo. De novo Michelangelo aí, gente, ó. Peguei uma parte aqui dessa estátua, né, que são as mãos. Olha as mãos dessa estátua. Olha as veias. Olha aqui, ó. Se você não soubesse que isso é uma estátua, você poderia pensar que isso é uma pessoa, não é verdade? Então, esse realismo, gente, quanto mais real, quanto mais você conseguir representar aí o belo, tá bom? Você faz o quê? Você se aproxima de Deus. A ideia é essa, tá bom? Então, produzir, cultivar o belo, era uma forma, então, de mostrar essa grandeza do homem e de se aproximar ao Deus. Então, eles utilizam ali a arte para poder expressar, exaltar a capacidade aí do ser humano, que para eles é a obra mais perfeita de Deus. Perspectiva, gente. Perspectiva é uma coisa bem interessante, porque na Idade Média, todas as pinturas são pinturas o quê? 2D, são pinturas que a gente pode dizer chapadas, né? A partir aqui, ó, do Renascimento, né, a gente tem então as pinturas levando em consideração essa perspectiva, a profundidade. E você levando em consideração essa profundidade, você aumenta o quê? O realismo dessa imagem. E eu vou falar um pouquinho mais, ó. Se a gente pegar aqui esse prédio que tem no meio dessa pintura, né, que é a entrega das chaves a São Pedro, e fazer um risco aqui, ó, dividindo essa construção, a gente vai ver o que? A simetria. É uma outra característica, tá bom? Então, tudo que a gente vê do lado direito desse prédio vai ter do lado esquerdo. Então, mais uma característica ali, ó, do Renascimento cultural. Mais uma característica é o autorretrato. Até então a gente não tinha, tá bom? Os artistas que acabavam assinando as suas obras. Isso. Então aqui no Renascimento os artistas vão passar a assinar suas obras e mais, vão começar a produzir autorretratos, que é uma forma ali, ó, de mostrar, né, o seu trabalho para as pessoas e se tornarem conhecidos. Então, só para vocês saberem, ó, em ordem, a gente tem o Da Vinci, o Giotto e o Rafael Sanzio. Os três serão trabalhados aí nas nossas próximas aulas. Então, para resumir a aula agora, vamos lá. Valores medievais versus valores renascentistas. 1. Tempo pertence a Deus. Já renascentista, o tempo vai pertencer ao homem. 2. A fé é mais importante que a razão. No renascentista, a fé é o quê? Vai se igualar à razão. A gente tem o 3 aqui, ó, o coletivismo sendo o quê?
ressaltado. Já no Renascimento a gente vai ter o quê? O individualismo, né, sendo valorizado. Daqui, Deus então está no centro, é o teocentrismo. Já no Renascimento a gente vai ter o quê? O antropocentrismo, né, o homem que está no centro. E a gente tem aqui no valor medieval o corpo então sendo fonte de pecado, enquanto que o corpo ali, ó, durante o Renascimento vai ser o quê? Fonte de beleza. Então, por isso que eles retratam tanto assim o corpo, né? Principalmente o corpo nu durante ali o Renascimento. Pessoal, espero que vocês tenham gostado dessa aula. A gente se vê daqui a pouquinho falando sobre as fases do Renascimento. Beijos!